paz, povo de Deus. Mensagem para o dia. Um dos principais ingredientes para o seu sucesso é saber lidar com as pessoas. Interagir, respeitar, saber ouvir e se posicionar de uma forma muito positiva, receptiva. Então, aprenda essa lição do dia. E hoje nós estaremos trazendo para vocês uma palavra que tem muito a ver com essa mensagem da vida de Jetro, sogro de Moisés, com o próprio Moisés. Um relacionamento regado de respeito, uma interação positiva, onde Moisés ouvia as opiniões do seu sogro, as sugestões, onde ambos se respeitavam e caminhavam juntos naquela relação familiar entre genro e sogro. Nós vamos ver nessa passagem o quanto é importante esse entendimento, essa relação de respeito, de gratidão, essa relação familiar sólida, equilibrada entre as pessoas que convivem, entre as pessoas que têm essas relações familiares. Isso é muito importante. Nós vamos ver que nesse capítulo, depois todas as passagens em que o povo de Deus, de Israel, sai do Egito, vai em direção ao Monte Sinai e ali passam por várias provações, onde eles murmuram contra Deus, onde Moisés continua conduzindo e orientando o povo para a terra prometida, para a terra Canaã, e tendo que estar sempre intermediando junto a Deus e o povo, uma forma para que esse povo continue caminhando, marchando em direção à terra prometida, ouvindo todas as demandas, como um juiz entre esse povo, como uma pessoa que está sempre à disposição para ouvir e resolver os problemas do seu povo, mas também sempre atento, ouvindo a vontade de Deus e levando, trazendo ao seu povo, ao povo de Israel. E assim essa relação entre Moisés e o povo de Israel se desenrolava ao longo dessa trajetória do Egito à terra prometida, onde vocês vão observar nesse capítulo, em Êxodo 18, que Moisés, ele sempre tirava um tempo para ouvir o povo, para dar conselhos, dar orientação, mas acima de tudo, manter o estatuto, as leis de Deus diante do povo, que o povo, ouvindo, deveria vivenciar, viver os princípios e a vontade de Deus. E assim era Moisés, não só um juiz, um orientador, um sacerdote, mas um profeta de Deus no meio do seu povo. E assim, gostaria de mandar um abraço, um beijo muito carinhoso para a aniversariante de ontem, Marinalva. Se eu soubesse ontem cedinho, tivesse visto as postagens dos amigos, principalmente da Bianca, que postou lá, aniversariante do dia, eu teria ontem mesmo desejado aqui ao vivo, porque é uma pessoa muito especial, viu, gente? Está sempre com a gente aqui nesse propósito de fé, uma pessoa de fé, uma pessoa batalhadeira. Eu aprendi a gostar, admirar, respeitar, não somente pelo fato dela estar aqui, conheci ela a partir do propósito de fé 365. Está vendo que Deus, através desse propósito de fé, Ele coloca pessoas especiais na nossa vida, pessoas que estão sempre junto com a gente nessa caminhada, nesse propósito, e eu falo que foi um grande presente para mim conhecê-la, não assim diretamente, mas através das redes sociais e através da minha filha, pela amizade, pelo carinho que ambas têm uma com a outra. Marinalva é uma pessoa que é batalhadeira, esforçada, focada, centrada,
e Deus tem abençoado muito a vida dela, tenho certeza disso. Maíra, Eli, Roseli, Andresa. E aí, gente? Palminhas aí para Marinalva, todos mandando coraçõezinhos aí para Marinalva. Que Deus possa abençoar, iluminar a sua vida, que Deus possa continuar dando a direção para a sua vida, viu, Marinalva? Toda felicidade do mundo para você. E aqueles que fazem aniversário no dia, não precisa ter vergonha não, pode colocar aí aniversário adiante do dia para a gente mandar as palminhas aí, os coraçõezinhos, desejando toda felicidade e orando também, né, por essas pessoas, para que Deus possa continuar abençoando. E hoje nós vamos ler Êxodo 18. Eu falo aqui, gente, que esse propósito de fé, além de nós estudarmos, interpretarmos e contextualizarmos a palavra de Deus para que a mensagem de Deus possa chegar até você, é um meio, é um caminho, é um instrumento de Deus também para nós estreitarmos essas relações como filhos de Deus, como irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para caminharmos juntos, para que nós possamos romper de fé em fé e alcançar aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. É a comunhão entre os irmãos, a comunhão com Deus. Então não quero e nem espero que seja um canal frio, distante, que eu esteja aqui apenas falando, trazendo a mensagem, mas que eu também possa ouvir, que eu possa receber, que a gente possa interagir, trocar essas conversas, conselhos, orientações, palavras, que a gente possa então junto caminhar nesse propósito, porque a própria palavra ela é clara. É bom que estejamos em comunhão com os nossos irmãos. É bom que seja dois, porque se um cair o outro levanta. Então vocês estão sempre me dando uma motivação extra. A motivação principal é Deus, de fazer a vontade de Deus, de levar a sua palavra, de servir como instrumento de Deus. Sei que eu sou um vaso imperfeito, que Deus tem trabalhado, estou na mão do oleiro, onde o oleiro tem trabalhado na minha vida, mas Deus sabe o meu coração, Deus sabe o que tem aqui, Deus sabe a vontade, o desejo que eu tenho de ser fiel a Ele, de servi-lo a todo momento, de poder levar uma mensagem de fé às pessoas, para poder edificar também a vida das pessoas. E Deus sabe também o desejo que eu tenho no coração de buscar pessoas como vocês que estão aqui, não somente para receber a palavra de Deus, mas estar comigo nessa caminhada, nesse propósito. Lembrem ontem, quando nós falamos sobre a guerra do povo de Israel, com aquele povo que veio contra Israel, querendo despojar Israel, e ali Arão e Ur, enquanto Josué estava guerreando, Arão e Ur estavam ali mantendo a mão de Moisés erguida. E nós falávamos da importância de termos pessoas para que estejam juntos conosco na luta, no dia a dia, nos ajudando, nos auxiliando. É importante nós estarmos abertos para receber essas ajudas, para estar caminhando também com essas pessoas. Então eu sei que cada um de vocês que estão comigo aqui nesse propósito de fé, a pedra é Jesus, que ergue os nossos braços, que nos mantém firme, ao qual nós construímos toda a estrutura, toda a nossa vida, que nos dá força, segurança em nosso propósito, na nossa caminhada, na nossa jornada em direção à terra prometida. Mas nós precisamos de pessoas que possam estar junto conosco, assim como Arão e Ur segurou ali firme o punho, o braço de Moisés, para que ele não fosse nem para um lado, nem para o outro, mas aquele que não fazia afundar ou baixar o braço de Moisés era o próprio Jesus, a pedra fundamental da onde nós devemos construir o alicerce da nossa vida. Então, você é muito importante. Tudo isso é para falar que você é muito importante aqui nesse propósito de fé, porque é você que Deus quer alcançar. É em você que Deus quer trabalhar. E assim, quando eu levo, eu aprendo. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou buscando essa comunhão em Cristo Jesus, eu também cresço, eu aprendo. Então vocês me ajudam em todo esse processo. Assim como Deus me fortalece, me mantém firme nesse propósito,
a presença de vocês aqui junto é muito importante. Então vamos juntos, que Deus nos abençoe, Gorete, Paulo, que estejamos tudo nesse propósito, Andresa, minha esposa que está sempre ao meu lado. Quando a gente fala em pessoas importantes, tá aí uma pessoa muito importante na minha vida, uma pessoa que é fundamental e que está sempre ali junto, me ajudando, auxiliando em toda a minha jornada. E assim é Jetro. Nós vamos ver, lembra o sacerdote Midian, Reuel, Jetro, né? Às vezes, mas Reuel, Jetro, é que era comum, né? Às vezes a pessoa recebia um nome sacerdotal e tinha um nome de batismo, enfim, às vezes era conhecido, hoje é muito comum, eu tenho um nome e as pessoas me dão um apelido, é muito comum isso. A minha esposa chama Andresa, mas ela aparece aí como Xuxa. Então, assim, é o apelido, né, que a pessoa carinhosa, a pessoa dá para outra. Então, eu sou casado com a Xuxa. Então, vamos lá, gente. É a Xuxa moreninha, dos cabelos negros, do sorriso bem grande, lindo, maravilhoso, de um olhar meigo, de palavras doces. Enfim, essa é a minha Xuxa. Êxodo 18. Ora, Jetro, sacerdote Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Nós observamos então que na jornada do povo de Israel em direção à terra prometida, eles se aproximam ali do Monte Sinai, da região de Midian, onde o seu sogro, o sogro de Moisés, morava. E o que acontece? Jetro, ficando sabendo que o povo de Deus, o povo de Israel, estava na região, mais que depressa, ele pega a sua filha e os seus netos, filhos de Moisés, esposa de Moisés, e leva de encontro a eles. Então a palavra fala, e Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, e depois que eles lhe enviaram com seus 2 filhos, Eliezer e Gerson, dos quais um se chamava Gerson, porque diz, eu fui peregrino na terra estranha, e o outro chamava Eliezer, porque diz, o Deus de meu pai por minha ajuda, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então nós vemos aí que Jetro, né, o sacerdote Midian, sogro de Moisés, vai ao encontro de Moisés e leva Zípora com os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, cada um deles com um nome que tinha um significado para a jornada de Moisés, para as experiências que Moisés teve com Deus. Gerson, significando que ele era peregrino numa terra estranha, porque ele tinha saído do Egito e estava ali em Midian, onde ele encontrou com Zípora, sua esposa, e se casaram, onde Jetro deu em casamento a sua filha Zípora, e eles tiveram 2 filhos, um deles Gerson. Gerson significa peregrino na terra estranha. E Eliezer, de que tinha um significado de que Deus havia livrado Moisés das mãos do faraó, né? Que Deus o tenha ajudado. Eliezer tem esse significado na vida. Aí você pode perguntar, mas Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, não foram com ele para o Egito quando Deus enviou ele ao Egito para libertar o povo? Sim, eles foram. Inclusive, Moisés teve que circuncidar um dos seus filhos para que a ira de Deus não viesse sobre eles. Zípora ficou muito irada com Moisés. E por que agora Zípora está ali? É uma contradição? O que é isso? O que a Bíblia está contradizendo que foi falado nos capítulos anteriores? Não. Em algum momento, Moisés, a Bíblia não fala, não narra aqui, mas em algum momento Moisés viu o quanto que seria perigoso manter sua família ali no Egito, até porque por causa da ira do faraó, e ele resolve então mandar sua esposa e seus filhos de volta a Midian, para ficar na casa do seu sogro. Então, neste momento que eles ficam sabendo que Moisés conseguiu libertar o povo do Egito, eles vão de encontro a Moisés. Isso é muito importante. Nós, como pais, nós temos que ter esse compromisso com a nossa família, de sempre proteger, guardar, sempre prover, sempre orientar, conduzir no caminho do bem.
sempre buscar estar com eles sempre que possível nos momentos especiais da nossa vida, nos momentos que são importantes. E sempre, gente, quando eu falo sempre, porque tem que ser sempre mesmo, para ficar bem gravado no seu coração, que você esteja em comunhão com a sua família. Isso é diariamente, é todos os dias. Então nós vemos essa relação aí de amor, de unidade, de companheirismo, e de carinho, de atenção entre eles, a família de Moisés. Assim tem sido a sua família. As pessoas têm ido de encontro a você em relação ao seu propósito, aquilo que Deus determinou para a sua vida. Você tem tido o apoio dessas pessoas que são tão importantes. Então é muito bom a gente poder contar com essas pessoas, é muito bom a gente poder estar com essas pessoas. Como eu falava no início, a minha esposa está sempre comigo na minha caminhada, na minha jornada, e se não fosse por ela, talvez muitas coisas, muitas bênçãos da graça de Deus não teria acontecido na minha vida, porque às vezes tem momentos que a gente fraqueja e ela está ali em oração todos os dias pela sua família, pelas minhas filhas, pelos meus filhos, por mim, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Então é uma pessoa que é companheira, chega junto, meus filhos, minhas filhas também sempre me apoiando, me incentivando. Só deles existirem para mim já é inspiração, para mim é motivação para mim poder continuar a minha jornada de crescimento, de aperfeiçoamento. O que eu mais desejo na minha vida, o que eu mais quero e peço a Deus na minha vida, em primeiro lugar, que guarde os meus filhos, proteja, faça-nos prosperar sempre, que é a vontade principal de um pai em relação aos filhos, que eles sigam o caminho de Deus, que no coração deles há, em primeiro lugar, a vontade de servir, de adorar e de estar em comunhão com Deus. Mas outra coisa que eu peço a Deus é que eu vá me aperfeiçoando dia após dia, para ser não exemplo para o mundo, para ser luz para o mundo, para refletir a imagem de Cristo para o mundo, que isso é muito importante, mas que eu possa começar a ser exemplo e modelo dentro da minha casa. Não adianta a gente querer ser algo para diante das pessoas e a gente não ser exemplo, modelo para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, então para os nossos familiares. Então há um caminho muito longo ainda a seguir. Eu sei, ninguém precisa desanimar, porque às vezes está no caminho e acontece alguma coisa, a pessoa cai, mas Deus está falando, não tem problema você cair. É bom que tenha dois aí, sejam dois, para que quando cair, Deus fala, quando cair o outro possa levantá-lo. E é isso, a minha esposa está sempre em oração, me levantando, me dando força, colocando em meu coração, através das suas orações, e os meus filhos me motivando sempre a continuar nessa jornada em comunhão com Deus, buscando Deus a cada dia, para que Deus possa, como oleiro, aperfeiçoar cada vez mais em tuas mãos esse vaso que quer se encher de Deus, e que esse transbordo possa encher outros vasos. Então, que nós tenhamos humildade para reconhecer, e gratidão e amor no coração para reconhecer o quanto que a nossa família é importante e o quanto é importante para nós estarmos sempre próximo a eles, sempre buscando não só cuidar, proteger, mas amar, mas dividir momentos importantes, como Moisés fez aqui. Ele contou tudo para o seu sogro, todos os feitos, todas as maravilhas que Deus tinha feito na vida do povo de Israel ao tirá-lo do Egito. E vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, diz a palavra aqui, vindo Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, com Zípora, veio no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, olha para vocês ver que maravilha, inclinou-se e beijou-o. Perguntaram um ao outro como estava e entraram na tenda. Olha o respeito, olha o amor,
olha a admiração. Muitos falam de sogra, né? Falam de sogro. Outros falam de genro, falam de nora. É o sogro e a sogra, talvez não tendo aquela simpatia, aquele amor, aquele carinho pelo genro, pela nora. Às vezes é o genro e a nora não tendo aquela comunhão, aquele amor, aquele carinho pelo sogro e pela sogra. E vivem conflitos internos dentro da família, vivem aqueles conflitos de separação. E isso é muito ruim para a família. Observe que Jetro pega Zípora, sua filha, e leva a Moisés juntamente com os seus 2 filhos. E ali no encontro, Moisés beija seu sogro, um sinal de respeito, de admiração. Ele se inclina diante, um sinal de muito respeito. Olha para vocês verem. Eu falo que na minha vida, graças ao meu bendito Deus, eu fui muito abençoado. A gente no início às vezes tem algumas resistências, sim, até porque a pessoa até conhecer a outra pode ficar com o pé atrás, e tanto o sogro, a sogra contra, com o pé atrás em relação ao genro, a nora, para poder conhecê-lo melhor, quanto vice-versa, o genro, a nora em relação ao sogro e à sogra, mas sempre com o coração aberto. Não é aquela resistência de resistir à pessoa, mas no sentido de observar, de avaliar, de conhecer mais. Mas quando passa a conhecer bem, toda a resistência, todo aquele medo, talvez caia por terra, por não apenas conhecer, mas passar a amar. É um processo. Você tem a paciência, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu genro, com a sua nora aí. Dê tempo, dê oportunidade para se conhecerem, para criar essa intimidade, esses laços fortes, mas tenha o coração aberto para desenvolver esse amor, esse carinho, esse respeito entre vocês, que é muito importante, porque a partir desse momento, dessa união de 2 pessoas, são 2 famílias também que se juntam, são 2 famílias que têm que conviver, são 2 famílias que têm que se respeitar e se amar, e já não passam a ser 2 famílias, mas uma só família, por causa daqueles laços de comunhão entre esposa e esposa, entre marido e esposa. Então, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, aprendendo a perdoar, mas acima de tudo, tendo uma boa convivência, amando, respeitando. Eu falo que meu sogro e minha sogra são bênçãos na minha vida, eu não tenho nada que reclamar, só agradecer a Deus. Ontem eu estava acho que foi ontem, antes de ontem, brincando com meu sogro, e falei para ele a bênção, e ele falou assim: Deus te abençoe. E ainda falou comigo: olha, você tem que pedir bênção todo dia, viu? Eu concordei, sim, eu pedi a bênção ao meu pai, peço bênção à minha mãe todos os dias, e ele acaba estando aí numa figura paterna em relação a mim, porque ele me adotou como filho, minha sogra me adotou como filho, e assim tem que ser a sua relação também dentro da sua família, certo? E é isso que Deus está falando para você essa manhã. Então tome posse dessa mensagem de Deus para a sua vida. Se você não está dando certo com seus familiares mais próximos, dá um jeito de estreitar essas relações, de respeitar um ao outro, de ter esse carinho. É a vontade de Deus que a família esteja unida. E Moisés contou sobre todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e os egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro. Jetro alegra com a vida, com o trabalho, com o propósito de Moisés. Jetro se alegra com as maravilhas que Deus fez na vida de Moisés, o quanto que Deus usou Moisés como instrumento dele para tirar o povo da escravidão do Egito. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. A importância da nossa família se alegrar com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, com aquilo que é importante para a gente, sempre dando apoio, incentivando. Isso é muito importante. Jetro diz: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do Faraó, que livrou a esse povo debaixo da mão dos egípcios. Jetro reconhece a grandeza de Deus, reconhece o poder de Deus, reconhece as maravilhas de Deus que foi feito na vida do povo e que libertou o povo de Moisés, a nação de Israel, o primogênito de Deus, sobre o jugo do Faraó. Aqui, Jetro talvez
nós podemos desenvolver duas linhas. Ou Jetro já era fiel a Deus, adorava a Deus, e nesse momento ele reconhece a grandeza e as maravilhas de Deus sobre o propósito que Deus tinha sobre a nação de Israel, sobre a vida de Moisés. Ou Jetro apenas ouvia falar de Deus através de Moisés e ainda não tinha essa prova de que ele realmente era o único Deus entre todos os deuses daquelas terras, né? Mas provavelmente Jetro já era um sacerdote que servia a Deus, que cria no Senhor, que acreditava no Senhor, e que aí mais uma vez ele tem testemunho que ele é o único Deus sobre todos que aqueles povos pagãos, na terra de Canaã adoravam. E Jetro diz: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Olha o que eu acabei de falar. Então, Jetro agora reconhece, através dos sinais, que não existe nenhum outro Deus acima de Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque existiam vários deuses que eram adorados na mente, na cultura daqueles povos pagãos. Não é que Jetro adorava vários deuses, porque ele reconhece a grandeza de Deus acima de qualquer Deus que aquele povo adorava. E não é que existia esses deuses, não, nunca existiu nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus. Existia na mente, na cultura de povos ignorantes, povos pagãos, que não reconhecia o Deus de Israel, o nosso Deus. E aqui ele reafirma que não há outro Deus maior do que o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Agora sei, né? Ou seja, não tem dúvida nenhuma, eu estou aqui na terra pagã, no meio de um povo pagão, onde adoram vários deuses, mas o verdadeiro Deus, aquele que está sobre todos os deuses, da cultura, da tradição pagã, é o Deus de Israel. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto, sacrifício para Deus. Por que eu falo que Jetro já tinha fé em Deus, acreditava no Senhor? Porque ele aqui tem um ato de levantar um altar para adorar e oferecer holocausto a Deus. Olha o que fala. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Então talvez era uma rotina de adoração ao Senhor, de reconhecimento da grandeza do poder de Deus e da intimidade que ele também tinha com Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer o pão com o sogro e Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. Lembra que eu falei que Moisés ele acabou assumindo essa posição de um dos juízes do povo de Israel, talvez o primeiro juiz do povo de Israel. Tinha os anciãos que o povo procurava, aquele pessoal, aqueles líderes mais velhos, com mais sabedoria, que vinham para orientar, aconselhar, resolver problemas. Tem que ter, né? Na nossa sociedade nós temos a justiça, nós temos os juízes para poder julgar as nossas causas. Às vezes não há um acordo entre as pessoas, aí entra no processo judiciário para que o juiz possa julgar o que é certo. Não deveria haver esses processos de irmãos contra irmãos, pessoas tentando contra o outro através da justiça, talvez para prejudicar, ou às vezes até mesmo para poder receber o que é direito seu. Não deveria haver, né, essas situações de raiva, de ódio, disputa, de contenda, mas infelizmente há opiniões diferentes, há forma de ver diferente, e há situações que realmente precisa de alguém para poder julgar, para poder
verificar quem está com a razão, ou aconselhar, ou orientar para aquilo que era uma demanda, um problema, para aquilo que era uma contenda ser resolvido de uma forma amigável. Melhor que seja pela justiça do que for pela agressão, pela violência, né? Pelos atritos e problemas maiores, como, né, aconteciam antigamente. As pessoas resolviam tudo na ponta da faca, as pessoas resolviam tudo através do poder de quem é mais homem, sobrepõe sobre o outro, através da espada, através do revólver. E hoje a gente sabe que a justiça está aí, para que a gente possa procurar os nossos direitos, e a justiça está aí justamente para olhar a ambos os lados e decidir e resolver aquele problema. Muitas vezes chamar as pessoas para uma conciliação. O principal papel da justiça nesse sentido é julgar os crimes, claro, que as pessoas cometem, que cada um tem que pagar pelo seu erro, mas acima de tudo buscar a reconciliação entre as partes que estão numa demanda, né, judicial. E é isso que Moisés fazia. Às vezes tentava resolver esses problemas como um juiz no meio desse povo, tentar resolver as contendas, promover as conciliações, mas orientar, instruir, não só no que o povo deveria fazer, mas principalmente em relação à vontade de Deus. Vendo, pois, então o sogro de Moisés tudo o que lhe fazia ao povo, diz: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde, tendo que esperar um a um ir lá e levar a demanda. É uma coisa impossível, né? O Moisés, imagina, quase 2 milhões de pessoas, que Moisés tem que ouvir um por um a sua demanda e tentar resolver tudo isso. Então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem para mim, para consultar a Deus. Ou seja, não só no sentido de resolver as demandas, mas saber o que Deus falava a esse povo, a orientação de Deus para esse povo. Quando tem algum negócio, ainda fala: vem a mim, para que eu julgue entre um e outros e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. Ou seja, sempre prevalecia as leis de Deus. Moisés julgava baseado em quê? Os juízes julgam baseado na Constituição, julgam baseado nas leis, né, criadas pela Constituição. E aqui Moisés, ele julgava de acordo com o quê? Com o estatuto de Deus, com a vontade de Deus. Era, na palavra sentido de julgar aí, de orientar, de promover a unidade, a comunhão, de dizer o que era a vontade de Deus para a vida desse povo. Então o sogro de Moisés, porém, lhe diz: não é bom que os faças, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque passavam horas e horas. É muito cansativo, Moisés, você não suporta isso, você não vai aguentar. No início tudo bem, mas daqui a um tempo você não vai aguentar isso. O que vai ser desse povo? E esse povo ficar aí horas e horas e horas, vai chegar a um certo ponto que eles também não vão ter paciência. Então, como que vai fazer para poder resolver esse problema? Aí o sogro de Moisés diz: não é bom que o faças, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer, ou seja, sozinho você não vai dar conta. E declaras os estatutos e as leis, e faz saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Ou seja, você não consegue sozinho fazer tudo, além de declarar os estatutos e as leis de Deus, orientá-los para o caminho que eles devem andar, resolver o problema de todo mundo. É impossível isso, é desgastante para você. E tu, dentro de todo o povo, procura homens. Aí Jetro dá orientação a Moisés, para que ele possa procurar no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Olha a primeira coisa: homens tementes a Deus, homens capazes, porém tementes a Deus. Outra qualidade, outra característica que deveria ser de um líder, de uma pessoa que estaria ali para poder auxiliar, coordenar, orientar: homens de verdade, que odeiem a avareza e põem sobre eles por maiores de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, qual que é a orientação de Jetro? Moisés, procura entre os anciãos, entre esse povo que está te seguindo, está te buscando, busque entre o seu povo homens de sabedoria, homens de verdade assim, que
manifesta a vontade, que o desejo deles é servir a Deus. Homens que são tementes a Deus, homens que confiam no Senhor, que seguem a orientação de Deus, que têm comunhão com Deus. Então, que você possa procurar, quando você precisar de um conselho, de uma orientação, que você possa procurar pessoas assim, pessoas que são primeiramente tementes a Deus, pessoas que têm condição, que são pessoas mais preparadas para te orientar, para te aconselhar, para resolver algum problema que você não consegue sozinho. Então, é bom que você procure pessoas para se aconselhar, mas que essas pessoas tenham alguns princípios, porque não adianta você procurar pessoas que não têm princípios cristãos para se orientar. Com certeza eles vão te dar a orientação do mundo e vai te desviar ainda mais do caminho, vai criar mais problemas, mais situações difíceis para a sua vida. Mas quando você procura homens, mulheres tementes a Deus, pessoas que praticam a verdade, pessoas que são justas, pessoas que são capazes, que têm conhecimento, que têm condições de te ajudar, isso é bom para a sua vida. E ao mesmo tempo, se outra pessoa precisar de você, você que está nesse propósito de fé, se preparando a cada dia, você está se capacitando para isso, para levar a mensagem de Deus, para trazer uma mensagem ao coração dessas pessoas, para levar a verdade de Deus para o coração dessas pessoas, para orientar, não para julgar, que nós não devemos julgar ninguém. Que nem Jesus, que veio ao mundo, ele julgou, ele simplesmente serviu, ele fez o seu papel aqui nessa terra de trazer esse exemplo para a gente, de amar apenas, de forma incondicional, mas auxiliando nas dores, no sofrimento, orientando, falando do reino, e assim que nós devemos proceder. Então, Jétro dá essa orientação para Moisés, para separar homens, para que estejam sobre milhares, sobre centenas de outros, sobre dezenas de outras pessoas, para dividir o trabalho, dividir as tarefas, de acordo com o potencial e capacidade de cada líder ali, de cada homem sábio, temente a Deus, que não tinha no coração aquela avareza de poder, de ter para si as coisas do povo de Israel. Então, Moisés assim faz. Qual era a intenção? Para que julgue esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo, e te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Entende o que Jétro fala? Coloque esses líderes para te ajudar no seu processo aí de aconselhamento, de orientação. Coloque eles como liderança, como maioral, como aquele que as pessoas vão procurar como referência para resolver seus problemas, para 1000 pessoas, para 500 pessoas, para 100 pessoas, para 50 pessoas, para 10 pessoas, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua condição. Mas também que esse povo sirva, esses maiorais, essas lideranças que você vai levantar no meio do povo, sirva também para te auxiliar, para te orientar, para te ajudar, não somente te ajudar com o povo, mas também em relação àquilo que foi importante para você, Moisés. Para te julgar, se for o caso, você te julgar assim, juntarem conselhos, orientar, discutir a melhor estratégia, a melhor forma de conduzir aquele povo. Então, essas eram as orientações de Jétro sobre a vida de Moisés, para que a carga não fosse tão pesada sobre Moisés. E isso fizeres, e se isso fizeres, e Deus tu mandar, observe, poderás então subsistir, assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. Olha que Jétro fala, eu estou te dando uma orientação, te conselho, mas se Deus confirmar esse conselho, siga isso, para que haja paz, para que você descanse mais, para que esse povo vá em paz, para que esse povo esteja sempre bem orientado, para que não haja tanto peso sobre a sua vida. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Dividiu então esses anciãos, esses homens que Moisés estava colocando como cabeça sobre o povo de Moisés, sobre o povo de Israel, para ajudar Moisés nessa lida, nesse trabalho de aconselhamento, de orientação, de buscar o povo entendimento, mas orientação principalmente sobre as leis e estatutos de Deus. E assim Moisés fez, porque Deus confirmou que era algo bom.
e lhes julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, ou seja, aqueles problemas mais difíceis, então Moisés resolvia. Mas os problemas rotineiros, esses líderes escolhidos por Moisés, esses anciãos, homens de sabedoria, homens capazes, temente a Deus, ficavam para resolver com eles. Mas os problemas mais sérios, mais graves, trazia a Moisés. É Moisés que resolvia. Então filtrou muito. Moisés, que antes resolvia todos os problemas, agora Moisés ficava com os problemas mais graves, porque deveria ser assim, né? E todo negócio pequeno julgava os maiorais, como diz assim, as cabeças do povo, os anciãos os líderes que Moisés separou para esse tipo de trabalho, para dividir o seu trabalho. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Depois desse encontro, depois de todas as revelações, as maravilhas que Deus fez ao povo de Israel, depois o Jetro levantar o holocausto, adorar o Senhor juntamente com todos os anciãos, e Arão e Moisés ali, sua família, adorando a Deus pelas maravilhas, Jetro reconhecendo a grandeza de Deus sobre todos os outros deuses que o povo pagão adorava. Depois do conselho de orientação de Jetro a Moisés, agora Jetro se despede e vai. Então, tiramos muitas lições aqui. Nós devemos sempre ter bons relacionamentos com as pessoas que fazem parte da nossa família, com sogro, com sogra, com genro, com nora, esposa, marido, filhos. É muito bom ter essa comunhão, sempre buscar estar junto a essas pessoas com respeito, com amor, sempre um ajudando o outro, reforçando nessa unidade, caminhando junto. Mas acima de tudo, é importante que nós possamos não apenas levar a palavra de Deus, ajudando as pessoas que estão no nosso caminho, isso que Moisés fazia, orientando, aconselhando. Você está se preparando para isso. Você hoje é capaz de levar essa mensagem que está sendo ministrada ao coração de outras pessoas que estão vivendo conflitos dentro de família. Vocês têm uma referência hoje, um estatuto de Deus, que Deus passou para você, que está aqui. Vamos lá. Talvez alguém da sua família está vivendo conflitos com o sogro, com a sogra, com o genro, com a nora, com o filho, com a esposa. Aí vocês vão falando, olha, vamos abrir a Bíblia aqui em Êxodo 18 e vamos ver uma mensagem, uma palavra de Deus, que você já tem esse estatuto no seu coração, que Deus ministrou no seu coração hoje. Então você está preparado para também ser um conselheiro de sabedoria para essas pessoas, para ser aquela pessoa dentro da família, para promover a conciliação, para orientar, mas que também você tenha essa pessoa dentro da sua família que você possa buscar quando você precisar, porque é importante essa comunhão, é importante que estejamos juntos, é importante que nós caminhemos juntos, é importante que haja amor, mas também muito respeito. O respeito mútuo constrói, edifica a família, estrutura e mantém essa família. É importante que você esteja com o ouvido aberto para ouvir os conselhos, com o coração aberto para ouvir os conselhos. Baixe a guarda, seja humilde no sentido de saber que você não tem todo o conhecimento. Moisés estava ali como de liderança, ele escutou a sugestão, a ideia, a opinião do seu sogro e viu que seu sogro estava com razão. Não queira ter razão sempre, porque talvez você possa trazer muito peso sobre a sua vida, pensando que ninguém é capaz de te auxiliar, te orientar, te aconselhar. Siga as orientações de pessoas de bem, de pessoas que são tementes a Deus, de pessoas que confiam no Senhor, de pessoas que são verdadeiras com você, de pessoas que podem auxiliar. Mas evite procurar conselhos e orientações de pessoas que não vão conseguir resolver seu problema, que talvez pode trazer mais problema, que não tem comunhão com Deus, que não vai trazer a verdade para você, que não caminha junto com você. É preciso que essa pessoa que você conte, ela te conheça, ela sabe o quanto que você é importante para a vida dela, e você também tem essa comunhão com essa pessoa que te ama, que quer o seu bem, mas acima de tudo, pessoas tementes a Deus, para te orientar segundo o estatuto de Deus, e não segundo a sua verdade, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, a sua autossuficiência, mas de acordo com a palavra de Deus, o estatuto de Deus. Esta é a referência para que nós possamos ir bem na vida. E assim nós concluímos mais um
capítulo. Eu espero que esse capítulo tenha sido bênção para vocês. Cadê o coraçãozinho em sinal de que foi bênção para a sua vida? Giovana, Gil, uma companheirona aí que está sempre com a gente, nos ajudando, auxiliando, uma pessoa maravilhosa aí que dá uma força enorme para a gente em relação à minha mãe. Ela é uma das cuidadoras. Marinalvas, Gorete, pessoas que estão aí nos vendo agora através do Instagram, do Facebook, do nosso canal do YouTube. Que Deus possa ter falado ao seu coração através dessa mensagem. Que Deus possa continuar te orientando no caminho do bem e da verdade. Que Deus possa colocar no seu caminho pessoas de bem, homens de Deus, mulheres de Deus, para te auxiliar na sua caminhada. E que você possa ter o seu coração, o seu ouvido aberto para seguir as orientações que vai ser bênção para a sua vida. Assim oramos e pedimos, Senhor, que derrame a paz e a graça sobre cada vida. Obrigado, Deus, obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade de poder alcançar milhares de pessoas que já nos assistiram através da postagem, da publicação desse vídeo, que está no Instagram, que está no Facebook, ou no nosso canal do YouTube, assistindo, acompanhando com a gente nesse propósito, as pessoas que estão nessa live, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, que eles possam ter homens e mulheres de Deus que eles possam contar, pedir conselho, orientação, e que eles possam receber isso com o coração aberto diante do Senhor Deus, que eles também possam se colocar como pessoas diante de outras que precisam de orientação, de conselho, para orientar segundo o seu estatuto, a sua palavra, Senhor. Cada um que está me ouvindo agora, cada um que está recebendo a tua palavra, cada um que está nesse propósito hoje, tem capacidade, condição de levar essa palavra ao coração daqueles que estão vivendo situações de discórdia dentro da família, de desentendimento, talvez de trabalho pesado, árduo, como Moisés estava tendo e não estava vendo soluções de saída, que eles possam ir e ajudar, participar e auxiliar, estar no caminho junto com eles, que nós possamos estar, Pai, sempre em comunhão com a nossa família, amando, respeitando cada um, respeitando as diferenças, respeitando o propósito de vida de cada um, respeitando aqui no caminho que cada um está seguindo, mas que o Senhor esteja no meio, Pai, no centro de tudo isso, e que as suas bênçãos e a sua graça possa se estender sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa, e que haja unidade, que haja paz, que haja amor, que haja respeito entre todos. Amém? Amém? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo propósito de fé. Hoje nós estamos no PDF 48. Já 48 dias nesse propósito de fé, e nós vamos romper de fé em fé, chegando no 365, no propósito de fé 365, no PDF 365. Vamos romper esse ano em nome de Jesus, na presença de Deus, recebendo de Deus, transbordando, para que você possa receber mais e mais de Deus. Que Deus possa ser assim na sua vida, que você possa ser também vaso de Deus, para que o oleiro, Deus, possa trabalhar em você, possa te encher, para que o seu transbordo possa encher outras vidas. Amém? Ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser.